Estamos de volta com o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, através do nosso canal no YouTube, Robson Carvalho, e em todo o Rio Grande do Norte, através da Band. E eu quero dar boas-vindas ao doutor Mário Pegado, que é advogado. Seja bem-vindo ao nosso programa Espaço Cidadão. Obrigado, Robson, pelo convite. Estou aqui à sua disposição para poder conversar um pouco, esclarecer algumas dúvidas sobre o direito imobiliário nesse momento de pandemia. Muito bem. Então, vamos falar sobre esse tema importante, né? Muita gente é proprietário de imóvel e tem imóvel alugado, grande, médio, pequeno, como também muita gente mora ou trabalha ou tem a sua empresa em um imóvel que é alugado. E aí vamos saber como é que fica essa situação com o doutor Mário Pegado. Doutor Mário, quais são as suas considerações iniciais em relação a toda essa questão que a gente está tendo hoje, antes de entrarmos na questão? Caro, a questão desse momento, eu venho até comentando com alguns colegas e amigos que quando a gente está na academia estudando direito e nos deparamos com algumas informações, alguns termos que são bastante peculiares. Então, a questão do caso fortuito, força maior, que é estudado, e ele, para a gente, pelo menos na época de estudante, é algo tão distante que a gente estuda e vê realmente que esses institutos, criados pelo direito romano, quando aprendido, na literatura tratado desse tema, a gente não vê com tanta claridade essa situação no mundo muito moderno e próximo da gente. No entanto, geralmente isso fica lá no finalzinho do contrato, né? Ou às vezes assim, as disposições gerais serão decididas em outro momento, em caso fortuito, mas é tipo aquele negócio que está só para constar, porque quase nunca acontece algum problema. E agora estamos vivendo essa realidade, né? Exatamente. Esse é o momento clássico, típico mesmo do força maior, de uma causa de força maior, que é justamente para poder reequilibrar uma relação jurídica, uma relação comercial, uma relação onde tem duas partes e, no momento de equilíbrio, estipula a participação de cada um. Um é a locação do imóvel, por exemplo, e o outro o pagamento por essa locação, por um valor que seja um valor de mercado e numa situação normal do comércio. Isso aí é uma negociação tradicional. É uma das situações, por exemplo, né, já entrando de cabeça no assunto, quando a gente pensa na situação dos lojistas que estão ligados em shopping, por exemplo, muitas vezes já são inclusive não conseguem nenhuma margem para discussão com diretorias dos shoppings, e hoje você está numa situação, e aí como é que vai ficar essa história, né? Exato, realmente é uma situação que é possível e é natural que ocorra uma negociação, em virtude dessa mudança, onde os lojistas, o shopping, por exemplo, não pode abrir as lojas. Então, como é que ele vai ter condições de pagar uma locação estipulada por uma situação onde o shopping estava aberto, recebendo clientes? Então, essa situação ela é protegida pelo direito e pode ser e deve ser reparada, reequilibrada, para poder manter uma relação econômica, uma relação comercial tradicional. Doutor Mário, e quais são, digamos assim, os parâmetros para se ter uma discussão a respeito deste assunto? O que é que do mesmo jeito, o que é que a pessoa que está alugando pode e não pode numa situação de exceção como essa que a gente vive hoje? É uma situação que não tem uma receita de bolo, como a gente consegue informar. Depende muito da relação. Por exemplo, uma locação residencial, ela tem uma natureza diferente da não residencial, da comercial. A comercial. Exatamente. A questão do shopping center já é também diferente de uma comercial tradicional. Porque no shopping, ele precisa de uma estrutura para estar aberto, precisa de segurança, tem uma estrutura realmente para funcionar. O que a gente orienta é analisar caso a caso. Você tem uma locação não comercial. Se você está impedido de funcionar por um decreto municipal ou até por uma questão do mall, da galeria onde você está funcionando, é perfeitamente possível renegociar essa locação. De que forma? Que parâmetro a gente tem para poder negociar? Se você não pode abrir, você não tem como faturar, você não está tendo uso, você não está utilizando aquele imóvel. Então, é natural que você
não fica obrigado a pagar aquela locação. Então, assim, é necessário analisar o caso para poder avaliar realmente até onde pode ir. Por exemplo, numa locação residencial, já é diferente, você está utilizando o imóvel, mas aí você pode também tentar negociar uma forma, a questão de valor. Será que o valor ficou excessivo diante dessa situação atual? Então, tem situações que, mesmo na locação residencial, permitem uma revisão do contrato. Por exemplo, no caso de imóvel residencial, se você mora no imóvel que está alugado, seja uma casa, um apartamento, por exemplo, e aí você está numa situação porque deixou de faturar, ou ficou desempregado, ou passou por alguma situação, e aí como é que você vai conseguir manter? O pior é que digamos assim, é essencial, né? Você não tem como abrir mão da sua própria moradia, né? Exato. O que se pode se fazer nessa situação é renegociar o valor, reduzir, ao contrário do comercial. Você pode até não pagar, porque você não está funcionando, você não está tendo condições de utilizar aquele imóvel. Mas no residencial, em regra, você está morando, você está utilizando. Então, você pode pleitear uma redução de valor ou até também uma prorrogação, pedir para suspender ou então parcelar o saldo por alguns 2, 3 meses, enquanto, por exemplo, se for autônomo, consiga receber, ter um faturamento. Então, você tem como negociar de acordo com o caso concreto. Se você for um profissional, por exemplo, que seja concursado, que não vai ter interferência na sua receita, então já fica um pouco mais complicado você pedir uma negociação de valor e prorrogação de prazo. Mas se você não, se for um autônomo, então um diretor dono de uma empresa que tem uma receita decorrente daquela atividade empresarial e sua empresa ficou sem atividade, você pode claramente e com base legal pedir uma prorrogação e até renegociação do valor da locação. Doutor Mário Pegado está conosco aqui. Doutor Mário é advogado, atua na área imobiliária. E para você que conectou-se conosco agora ou ligou a televisão agora na Band, estamos conversando com o doutor Mário Pegado, que é advogado que atua na área imobiliária, né? Sobre o que pode e o que não pode em termos de revisão desses contratos de aluguel, tanto para quem é dono do imóvel e aluga para alguém, residencial ou mesmo comercial, como também ao contrário, aquele que está alugando, o que é que cada um pode e não pode. E aí, doutor Mário, ele faz a seguinte pergunta. Existe, digamos assim, alguma margem onde seria razoável se estabelecer a partir daqui eu posso negociar um desconto aqui de 30%, 50%, ou você deixar de pagar o imóvel por alguns meses e voltar? Tem algo que você possa compartilhar com a gente sobre algum parâmetro, alguma ideia para se iniciar uma negociação? Apontando, pelo menos, diversos casos que aparecem, que vêm até a gente para análise, a gente tem uma perspectiva de redução para o imóvel comercial muito grande. Em caso de não funcionar pelo período de uma quarentena, aquele período de 15 dias, você consegue plenamente ter uma redução de 50% da alocação. Então, isso é bastante claro. De acordo com o período que você tem impedido de utilizar o imóvel, você pode pedir um abatimento na alocação daquele imóvel. Isso é o parâmetro mais objetivo e claro para se aplicar na prática. Doutor Mário, e para esse tipo de negociação, do ponto de vista do papel, né? Porque a gente tem que lembrar também do que vale aquilo que está escrito, sobretudo para o direito e para a justiça. Mas, de repente, alguém fez uma negociação de boca, não botou no papel para alterar o contrato, ou digitou aqui numa conversa do WhatsApp, ou e-mail, não tem valor, no contrato ou a pessoa que está falando numa situação. O que acontece? Hoje em dia, com o Código de Processo Civil, o novo, 2015, ele permitiu uma amplitude maior de provas, meios de provas. Então, você não precisa necessariamente de um contrato ou de um aditivo. Esse contrato, esse aditivo, ele é reconhecido através de uma conversa do WhatsApp, de uma gravação, de um áudio, uma mensagem, um e-mail. Então, como é muito comum a comunicação via WhatsApp, então, esse e-mail também é possível que ele sirva de prova para fundamentar uma negociação. Então, não necessariamente precisa de um contrato formal ou de um aditivo para prever essa situação. Doutor Mário, e há alguma outra orientação especial que você possa compartilhar
quando o assunto é essa situação que você vive, algum outro destaque, alguma outra orientação que você considera importante? Com relação à locação, o principal ponto que a gente identifica como origem de problemas de contratos em gerais de locação é a questão de vistoria, de uma vistoria. Então, fugindo um pouco dessa questão do momento da pandemia, mas é o que acontece hoje. É a necessidade de jovens se mudar de apartamento onde convive com idosos, justamente para não ter uma contaminação. Então, você tem uma procura grande de imóveis para alocar. Partindo desse princípio, a questão da vistoria é muito importante ser observado num contrato, num novo contrato, porque lá é onde reza, onde estabelece todos os critérios em que você recebe o imóvel, ou então em que você entrega o imóvel. Então, é fundamental ter um cuidado, observar com atenção realmente se aquela vistoria reflete o imóvel na sua realidade. Esse é o principal ponto, e ter um contrato realmente com as cláusulas mínimas de prazo, valor, as obrigações, consultar um advogado realmente para dar um respaldo necessário com a relação comercial, que é bastante importante e tem diversas peculiaridades, mas esses são os principais pontos. Doutor Mário, e você citaria algum tipo de descuido que comumente acontece, faz com que as pessoas deixem de colocar no contrato de aluguel e depois aquilo gera um problema? Sim, questão de contratos, anteriormente a gente via aqueles contratos padrão, aquele modelo de contrato, muitas vezes consegue na internet. Esse contrato ele não consegue abranger Copia da internet e às vezes deixa de fora coisa essencial, né? Exatamente. E aí cria um problema muito grave. Isso aí realmente a gente se depara bastante com esse tipo de situação. Mas assim, o que é importante são requisitos essenciais do contrato, questão de prazo, valor, as obrigações do locatário, o IPTU, por exemplo, quem vai pagar o IPTU, o condomínio, tem que estar tudo previsto no contrato. A questão da vistoria, a questão da rescisão do contrato, porque desempregado precisa rescindir o contrato. Vai ter multa, não tem multa, a questão da garantia, se é fiador, se tem outra forma de garantia, a questão de observar realmente os requisitos do contrato de forma cuidadosa. Indicamos não fazer aquele uso do contrato padrão de internet, porque deixa de observar situações essenciais de uma relação locatícia que nunca é igual, uma é igual à outra, sempre tem sua peculiaridade que precisa ser observada e ser colocada no contrato. Doutor Mário, e uma última pergunta sobre uma coisa importante que você falou, a questão de multas. A respeito das multas, nesse momento que muitas acabam renegociando ou aquele de alguém, ou residencial, ou a multa deixa de existir se o contrato encerrar, for rescindido, ou mesmo se houver um atraso de pagamento, como é que fica essa questão? A questão da multa. A multa por rescisão, ela é estipulada em 3 meses de locação e ela é proporcional. Se você tem um contrato de 12 meses e utilizou o imóvel por 6 meses, a metade, essa multa, em vez de 3 meses, ela reduz, ela fica 1 mês e meio, 50% da multa original. Mas o que identificamos muitas vezes é a necessidade de regulamentar melhor essa multa. Muitas vezes você faz um contrato de 12 meses ou 24 meses e vai ser necessário entregar esse imóvel, pode ser necessário entregar esse imóvel em 3 ou 4 meses. Nesse caso, você tem que prever também a possibilidade de não pagamento de multa. Tem situações, questão de emprego, questão de faculdade, muita alocação para moradia por causa de faculdade, como tem essa possibilidade de outros estudantes de outros estados residirem aqui na nossa cidade. Então, às vezes é necessário estipular um prazo diferente, uma multa diferente. O contrato permite estipular multas diferentes e prazos diferentes para a cobrança dessa multa. Então, indicamos realmente observar de forma concreta qual a sua necessidade e qual a possibilidade de você entregar o imóvel num prazo mais curto do que o pactuado no contrato. Ou seja, finalizando a nossa entrevista,
pode se negociar e se rever essa questão de multa também em situações como aquele momento, né? Perfeitamente. Pode se negociar, tem liberdade para negociar no contrato de locação. Ok. Muito obrigado, doutor Mário Pegado, advogado que atua na área imobiliária, pela sua participação no nosso Espaço Cidadão. Eu que agradeço o convite, sempre à disposição. Um abraço. Maravilha. Muito obrigado pela sua presença.